A gente tem guerra, a gente tem conflito, a gente tem petróleo, a gente tem a própria guerra comercial da China com os Estados Unidos. Qual é a tua avaliação? Tem muita gente dizendo que o Trump vai conseguir já suspender a guerra na Ucrânia, que os grupos terroristas vão suspender suas atividades também. Você que também é um estudioso de Rússia, eu quero a tua avaliação mais geral desse contexto econômico. Ok, vamos lá, Cláudio, que essa discussão é boa e é complexa. Vamos começar pelo que o Suíque falou da questão do próprio expansionismo que o mercado está precificando em relação ao Trump. Veja bem, não é nem o Trump, isso é inevitável. Houve a reunião da Câmara, lá do Congresso, que é uma comissão que faz o orçamento, né, do Estado americano, e eles previram já uma expansão de gasto para o ano que vem e uma projeção para alguns anos, e que já vai atingir algo em torno de 6,4% do PIB. Pela primeira vez, a importação de bens de capitais nos Estados Unidos, a primeira vez, entre parênteses, né, tem um ponto, desde a Segunda Guerra Mundial, ela será maior do que o PIB. Então você tem uns lados que são preocupantes. Quais são as 3 maiores contas que existem hoje nos Estados Unidos? Porque o cara fala assim, olha, vamos baixar aqui, vamos reduzir o gasto. Quais são as 3 maiores contas? Você tem Previdência Social, você tem juros, né, e o Medicare. Então, veja bem, é natural. Imagina que o presidente chegar lá e não vai dizer assim, olha, eu vou diminuir aqui a Previdência Social, a contribuição a pensão ou ajuda às pessoas, não fará. E mesmo se ele fizer, não será relevante o corte. Aí vai para a política de juros, que é um problema. O número de juros, veja bem, o valor pago de juros previsto para esse ano será maior do que o orçamento da defesa. Isso também, novamente, a última vez que isso aconteceu foi na Segunda Guerra Mundial. E aí você começa a ter problemas que ele vai ter que lidar, porque no final das contas ele não tem onde cortar. Então o que ele está fazendo? Ele está dizendo o seguinte, eu tenho um problema, é que hoje grande parte desse déficit que precifica essa discussão é por causa da China, porque a China utilizou de 6 grandes, vamos dizer, 6 pontos principais para efetuar uma guerra furtiva, que é a infraestrutura, tecnologia, militar, educação, diplomacia global. Tem mais um agora, mas eu me esqueci. Mas são 6 pontos. Então, esses 6 pontos, ele tem razão quando ele vira e fala assim, cara, eles utilizaram de pirataria, eles utilizaram de uma batalha cambial, ele tem alguns argumentos, quebra de patentes, então ele tem alguns argumentos para dizer, olha, a destruição, como eu falei lá no início do programa, da manufatura americana, não está ligada a uma queda de produtividade, uma incompetência americana, mas um planejamento equivocado dos últimos anos democrata, e que gerou basicamente essa perda significativa da industrialização americana. E esse quadro ele se agrava porque, quando a gente fala do wokeísmo, essa questão não está separada ou segregada da questão econômica. Porque, como eles administraram a educação nos Estados Unidos e criaram esse estado administrativo, onde você administra coisas, né, que é a ideia da burocracia, e isso vem sendo feito, o problema é que você hoje não tem mão de obra qualificada nos Estados Unidos, necessariamente, inclusive para garantir a produção, por exemplo, de indústrias de chips, que é um problema no atraso que tem tido em vários projetos, inclusive com a TSMC, nos Estados Unidos para botar fábricas lá, porque existe eles chamam de, tem uma divergência cultural. Na verdade, não é isso. A verdade é que a opção da escolha da infraestrutura econômica americana foi investir em softwares, porque tem escalabilidade econômica, e deixou a manufatura física para a Ásia, que hoje se especializou nisso. E o grande problema é que, na hora que esses assuntos viram uma questão de ordem estratégica e de segurança nacional, ele não tem outra opção a não ser dar subsídios ou investimento para atrair esses caras para dentro, fazendo também uma guerra furtiva, utilizando todos os outros, as possibilidades dele. E aí entra a questão monetária, porque o dólar hoje, por mais que você tenha alternativas que estão tentando fazer como um sistema de pagamentos, ele não deixará de ter a sua relevância mundial no curto prazo, até porque a China pode ser até o maior credor, mas não quer ser o maior financiador. Então, assim, quem é o financiador de última hora no mundo? Quem é que financia o mundo? Ainda é os Estados Unidos via o dólar. E essa acho que é a questão central para a questão econômica. Nós não temos uma resposta, eu tenho dito isso várias vezes nos programas do Quinto Elemento, não existe uma resposta hoje efetiva de resolver o problema do déficit de longo prazo de países. Se você pegar
o déficit americano é visível, déficit e superávit. Você vai ver que os Estados Unidos têm um déficit e os outros países têm um superávit. Ou seja, você tem os Estados Unidos financiando esse superávit. Na hora que ele fala, vou parar de usar o dólar, quem é que vai fazer isso? Não tem. Então, é uma equação hoje muito profunda com uma discussão econômica que é complexa. Ao mesmo tempo, o Trump, quando você vai falar de geopolítica, o Trump entendeu o seguinte, cara, o meu problema não é a Rússia, cara, o meu problema é que eu estou enfrentando uma competição desleal do maior produtor de manufatura, que é o maior produtor do mundo, não só de manufatura, mas também de manufatura, e que agora quer ser o maior produtor de produtos com valores agregados, que é tecnologia de alta ponta, chips, dados, 5G, e vários outros, energia limpa, como eles chamam, que é a China. Ele fala, esse é o meu problema. O cara que me gera um problema econômico é aquele. E eu estou gastando dinheiro, estou financiando uma guerra que não me produz de fato, um benefício claro. Nesse momento, é um benefício de médio prazo, que é previsto até desde os livros de geopolítica, quando o Zebrinsky escreveu O Grande Tabuleiro, ele estava exatamente prevendo que existem alguns países pivôs, como eles chamam, e dentro desses países, são 6, mas dentro desses dois, dentro de 6 tem 2 que são absolutamente estratégicos, a Ucrânia e o Irã. É onde os democratas começaram a tentar conquistar, mas se atrapalharam na forma de fazer isso. Jogaram a Europa numa crise enorme, a Alemanha está com uma recessão de 2 anos, basicamente a Volkswagen já avisou que pela primeira vez na história vai fechar algumas fábricas na Alemanha e vai demitir gente, a própria Associação de Montadoras da Alemanha prevê que isso atinja de 130 a 230 mil empregos, o que é devastador, e a Alemanha é o motor da Europa. E aí vem o Mario Draghi, que foi primeiro-ministro da Itália e hoje está nas comissões europeias, fez um relatório de competitividade e falou o seguinte, olha, nós temos alguns problemas, né? Não são poucos, mas o mais latente é que o custo de energia na Europa é de 5 a 6 vezes maior do que o dos Estados Unidos. Então nós temos um problema energético grande. E para que nós possamos enfrentar esse aumento de produtividade, para a gente poder ser competitivo, vamos precisar de nada mais, nada menos que 800 bilhões adicionais por ano para poder enfrentar, fazer as transições energéticas, etc. E aí você vê do outro lado lá os Estados Unidos virando o maior produtor de óleo do mundo, o maior vendedor de gás, né? 10% aproximadamente do crescimento americano dos últimos 6 anos é explicado pelo aumento da venda de gás e de óleo de xisto, ou seja, pela revolução energética. Então você tem problemas que hoje o Trump vai ter que enfrentar e que para mim ele está dizendo o seguinte, cara, eu não quero gastar isso, eu não quero gastar, meu problema é a China, meu problema é a batalha comercial com a China que eu preciso resolver. Então, esse é o tamanho do nó que ele vai estar sentado. Eu acho que o desafio do Trump econômico é enorme, absolutamente enorme. Quem mandou o Lula declarar a China economia de mercado, né? Pouca gente lembra disso. Suslik, hoje a tua participação vai ser menor, mas a gente combina outro dia também. Mas você tem algum comentário para fazer dessa apreciação do Arthur? Porque a gente está muito interessado aqui, eu até estava conversando com o Juan aqui do meu lado, sobre essa agenda de supostas reformas que podem chegar no Congresso e a expectativa disso. Qual é o sentimento, até Juan, antes de passar para o Suslik, qual é o teu sentimento em relação a essa agenda? Sai, não sai? Isso tem tração dentro do Congresso? A gente está chegando, já estamos em novembro, daqui a pouco é recesso. Esse ano dificilmente, né? Esse ano o Congresso Nacional está concentrado em terminar a reforma tributária, né? A segunda etapa da reforma tributária. Então nós temos ali o Senado e a Câmara trabalhando muito fortemente nisso. Porém, isso certamente vai ser tema ali para 2025. Né? O governo não tem outro caminho a não ser ou aumenta impostos ou corta gastos. Né? Nós não temos nada diferente disso. E para além disso, o governo ele tem sinalizado em relação ao PL do fim dos supersalários, em combater os supersalários, um projeto que já foi aprovado pela Câmara, ele está no Senado emperrado. Nós temos muitas categorias de servidores falando contra, mas a bem da verdade é que a gente tem uma sanha de supersalários no Brasil e corretamente o Congresso ele tem que fazer seu dever de casa e aprovar. Nós temos a reforma administrativa, tão citada pelo presidente Lira até na semana passada mesmo, certamente deve constar na agenda de Hugo Mota a sua alçada ali à presidência da Câmara dos Deputados, mas nós temos o governo que também fala contra a reforma administrativa, então a gente vai ver como vai ser esse embate entre Congresso Nacional e Palácio do Planalto. Mas teremos aí de ver como vai se dar essa agenda. O Hugo Mota ele tem um perfil reformista, né? Uma continuidade do Arthur Lira. Certamente ele também vai querer deixar a sua marca, o seu registro enquanto presidente da Câmara, se eleito for
se confirmar esse favoritismo. Naturalmente, por ser alguém de perfil reformista, nós temos agora a iminência da reforma administrativa. Vamos ver se confirma aí ao longo do tempo. Mas fato é que o governo ele tem que fazer seu dever de casa, não dá mais para adiar. O presidente Lula tinha uma reunião com seus ministros essa semana para falar sobre cortes de gastos, ele mesmo não quis falar. A gente tem observado ali uma briga entre o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e o próprio Fernando Haddad, o Luiz Marinho dizendo que no Ministério do Trabalho não se mexe, não se dá para cortar gastos ali dentro, mas o governo ele precisa se contentar do fato de que o Lula já não governa para um Brasil do início do século XXI. Não é mais aquele mesmo Brasil. O Brasil mudou e a gente tem outras necessidades. E hoje o ditame é com dever de casa econômico. Então, o fato é esse que o governo vai ter sim de fazer seu dever de casa se vai querer ter uma candidatura ali competitiva em 2026. Mas o presidente atual Lula mesmo? Suslik. Tá, como eu fico encarregado de falar o que o mercado acredita ou não acredita, o mercado não acredita, Juan, para mim tudo que você falou é música, mas o mercado hoje não acredita em nada disso. Aliás, na verdade é São Tomé, vem para crer. Para o mercado uma reforma administrativa é fundamental, mas ele não acredita que esse governo vai fazer. A partir do momento que o governo, aí é uma opinião minha, coloca Esther Dweck para fazer reforma administrativa para não fazer nada, porque ela já teve 2 anos para fazer e até agora não saiu, não tem nenhum esboço, quer dizer, pelo menos eu não sei, né? E ninguém sabe, né? Não saiu nenhum esboço de reforma administrativa, tá? A reforma administrativa que tinha sido proposta pelo governo anterior, por o mercado, estava excelente. Qualquer reforma administrativa, super salário, já ouvi essa história há muito tempo, e não é uma coisa que vai ter um impacto, vamos dizer assim, em termos de dinheiro enorme, mas em termos morais excelente, né? Porque aí você pode falar assim, olha, eu mexi no andar de cima, então eu posso exigir que outras pessoas também contribuam. Então o super salário é fundamental, quer dizer, até é uma questão de ordem moral, ética, o que você imaginar. Então o mercado acharia isso ok, mas o mercado simplesmente o número, que você tem que me mostrar aonde você vai cortar. O mercado é muito cartesiano. Então, olha, você precisa economizar 50 bi. Me mostra onde vai ser esses 50 bi. Não dá mais para essa história, olha, eu vou cortar fraude, vou cortar não sei o quê. Isso não existe mais, então tem que me mostrar. E aí vem a líder do partido e fala assim, olha, o mercado é malvadão, quer que tire disso, quer que tire daquilo. Não. O mercado não é malvadão coisa nenhuma, tá? O mercado quer que você fale de onde você vai tirar. Pode escolher você, não tem problema nenhum. Quer cortar de ministério, quer cortar o número de ministérios, quer cortar o que você quiser. O mercado não se preocupa, ele só quer que você não gaste mais do que você arrecada. Simples assim, é conta de padeiro. Tá? Então, mas o mercado não vê nenhuma iniciativa. Eu vou mandar o pacote na segunda-feira, a reunião segunda de manhã. Nós já estamos na quarta-feira, né? E a gente não viu absolutamente nada, só mais uma promessa, mais uma empurrada com a barriga, agora vai para quinta, vai para sexta, a gente não sabe quando, e depois ainda vai fazer PEC, e aí vai para o Congresso, aí a gente não sabe se o Congresso vai aprovar, e por aí vai. Tá? Aí acredita-se que o Congresso vai aprovar, aí no meio do caminho o Congresso vai mudar alguma PEC, ou vai vir o partido do governo que não vai aprovar, porque assim, eu acho que o Hugo Mota, Lira, etc e tal, são reformistas, mas o que eles vão fazer, e eu acho muito interessante, eles vão falar o seguinte, o governo mandou isso, eu quero 100% dos votos do partido do governo, eles que têm que ficar com o ônus da aprovação de alguma coisa impopular. Aí começa aquela briga no Twitter dos líderes do partido do governo. Acho que vocês podem falar muito melhor isso do que eu, né? Eu estou encerrando aqui e colocando essa batata para vocês comentarem, porque é isso que o governo tem que mostrar. Olha, eu que estou encampando isso. E qual deputado do partido do governo vai querer encampar esse monte de medida impopular? Porque cortar gasto sempre é impopular. Na minha casa, na casa de vocês, na casa de todo mundo. Né? Popular é levar todo mundo para passear e gastar à vontade. Né? Então, o mercado quer ver cortes.